Descongelei? Agora, não, a tua imagem. Tá congelada mesmo. A imagem. Ok. Bom, de qualquer forma, porque esse horário pode ser que oscile um pouco a internet. Nós vamos começar com chakra laríngeo. Vamos estar trabalhando, então, esse ponto. Vou trazer o PowerPoint para vocês. E como está sendo gravado, se caso falhar um pouquinho a sua internet ou a nossa internet, depois vocês podem. Então, eu vou pedir. Vou colocar aqui, ver se eu consigo. Muito bem. Então, eu vou trazer o PowerPoint. Então, enchi, pessoal. O material desse PowerPoint foi para a gente? Não. Vou mostrar até segunda-feira. Para mim, você só parece escuro. Estou aparecendo claro. Agora apareceu o PowerPoint, mas você não estava aparecendo. Ah, pode ser. Mas tem bastante claridade aqui. Vamos ver. Eu vou trazer, me digam se vocês enxergam bem. Estão enxergando, pessoal? Sim, aqui eu estou enxergando bem. Ok, muito bem. Então vamos começar. Vamos falar sobre a psicologia do corpo, da mente e do espírito. Hoje nós vamos falar sobre o Vishuddha Chakra, que quer dizer o chakra ou plexo laríngeo. A região dele, você pode ver aqui no desenho, que ele pega bem a região da garganta, ele vai estar atuando na glândula tireoide e paratireoide. O que a glândula tireoide faz no nosso corpo? Ela regula o crescimento, o desenvolvimento cerebral e a atividade funcional do organismo. Então, olha que preciosidade a gente trabalhar a garganta, estar com a garganta em ordem. E nós vamos ver como fazer isso e que doenças que podem vir quando nós temos problemas nesse chakra. Então, a tradução de Vishuddha Chakra quer dizer purificação. Então, é o laríngeo e buscamos a purificação dele. Qual é a cor que predomina nesse chakra? Que nós falamos já no primeiro módulo da doutora Valerie Hunt, na Universidade de UCLA, que ela fez todo aquele estudo da aura, com os eletrodos, e ela percebeu que aonde tem os chakras, os ciclos por segundo é assim 50 vezes maior do que o restante do corpo. Então foi detectado realmente que os chakras existem. Essa detecção foi feita a nível de laboratório. E eles perceberam que tem frequências de cores em cada um dos chakras, que são plexos, vórtices. Os cientistas às vezes dão o nome de vórtices, porque é um giro, ele faz como se fosse um redemoinho, né? E, só um pouquinho, deixa eu colocar aqui para vocês talvez enxergarem. Então, é como se fosse um redemoinho, né? Por isso que é um vórtice, energia, transmuta a energia. Então, a cor dali, alguns falam que é azul e outros falam que é a cor do... Então, tem uma nuance de muitas cores, mas percebam que são cores ligadas à natureza. E que sentido que ele vai pegar? Tanto a boca quanto o ouvido, tudo que tem a ver com comunicação, o falar e o ouvir. O elemento dele é o pranavayu,
que quer dizer esse éter, esse espaço. Lembra que antes cada um era a terra, o fogo, a água, o ar, né? A gente foi vendo cada um dos chakras e o elemento de cada um deles. Agora que já chegamos na garganta, lembra que a última vez nós trabalhamos o coração, que é o centro do amor incondicional, da compaixão, quando a gente começa a acessar esse amor crístico, de se colocar empaticamente no lugar do outro. E a hora que a gente chega aqui, a gente já faz o caminho estreito que as religiões falam. Para você atingir o reino dos céus, você precisa passar por um caminho estreito. E esse caminho estreito é a garganta. E poucos passam por esse caminho estreito porque precisa, nos outros chakras, transcender travas para chegar aqui no coração e abrir esse centro do sentir para expandir a nossa consciência, que é o que nós vamos ver mais para frente. O elemento, então, é o éter, o espaço. Vai reger garganta, orelhas, narinas, os dentes, a boca, o pescoço em geral, até aqui atrás da cervical, e a língua. Olha só, todos os animais ali mostrando seus dentes e a água. A necessidade de termos essa região muito purificada. Purificada não só de escovar os dentes, também de escovar a língua. Você escova a sua língua, super importante. Mas também é purificação das palavras, o que eu falo, e também selecionar o que eu quero ouvir. Lembra que nós falamos, então, que a doutora Valerie Hunt percebeu que temos pétalas, que são os vrits, são em cada um dos chakras. Então, nesse chakra temos 16 pétalas, que são, primeiro, o bem-estar físico de todos. Então, olha que legal. Todos os outros inferiores tinha muita negativa, lembra? De inveja, de avareza. E a gente foi subindo até chegar aqui no início do amor. E agora aqui já são propensões psíquicas mais evoluídas, que a gente já deseja o bem-estar físico de todos, o bem-estar psíquico de todos, o bem-estar universal. Então, a gente já não está mais olhando, pensamos a Deus, ao Supremo, já buscamos a doçura harmoniosa, mas quando a pessoa está na sombra deste chakra, ela vai ser dura, venenosa na sua língua. E de 7 a 16 vritis, todos os sons que saem da nossa boca, até mesmo dos animais, algumas sílabas de raízes muito antigas das línguas. E então a gente percebe que a origem do verbo, do som que surge da nossa boca. Mas olha que lindo, aqui a gente já começa a espiritualizar o nosso ser. Agora, quando a pessoa está na parte negativa desse chakra, quando ela está na sombra desse chakra, que ela está assim, sofrendo nesse chakra e não fez as pazes com ele, ela vai ser violenta nas palavras, vai ser mentirosa, gananciosa, apegada, vai ter desesperança, nada de fé, indisciplina, falta de propósito, uma pessoa desconfiada, preconceituosa, sabe aquela pessoa que faz julgamento, que é fofoqueira pra caramba, e vai desenvolver vícios de comer, beber, fumar, tudo que tem a ver com a ingestão de coisas que entram pela boca. E a saúde física, o que vai acontecer quando está na sombra? Geralmente é uma pessoa que vai ter dor de garganta. Sabe aquela dor de garganta recorrente? Amidalite, ou dor na cervical, torcicolo, laringite, também problemas de audição, problemas na tireoide, que vai prejudicar o metabolismo do corpo. Sabe aquela dor, aquela coisa? Tem gente que fala assim, eu tenho um nó na garganta, parece que eu entalou na garganta.
Então, está precisando fazer algo para o plexo laríngeo, que a gente já vai ver como. Tem posturas para isso, respirações para isso, um monte de coisa boa para isso. E o que acontece de doenças psicológicas quando a pessoa está na sombra? Dificuldade em manter uma prática espiritual e uma vocação. Olha, você percebe que vocação vem de voz, vocalizar. Então, quando eu busco minha vocação, é quando eu já falo a minha verdade, quando eu já estou mais de posse de quem... E eu vou falar daquilo que eu acredito. Isso é importante. A pessoa, quando ainda não descobriu qual é a sua crença, a sua verdade, ela tem dificuldade de se expressar. Sabe quando outros falaram muito por ela? Outros decidiram muito por ela? Ela tem dificuldade de falar por ela? Então, ela vai ter dificuldade de encontrar até mesmo a sua missão, a sua vocação. Problemas, então, de comunicação e pessoas que tenderão a ser agressivas nas palavras. Agora, sempre tem o lado bom da história, né? Bom, tomar água também é um processo de limpeza das cordas vocais. Os professores são missionários, trabalham muito o chakra laríngeo. O chakra laríngeo é importantíssimo para quem atende, quem é psicólogo, terapeuta, professor. E aí a água é o nosso principal remédio. De meia em meia hora, 3 goles. E eu mandei para vocês hoje uma dica que é tomar sol na boca. Então você vira o teu rosto para o sol, abre a boca e põe a língua para fora. Você vai sentir que vai lá dentro, é maravilhoso. É como se fosse tirando coisinhas que ficaram ali paradas, sabe? É um jeito de purificação. Então, quando nós estamos no lado luz do chakra laríngeo, temos uma tendência a ser mais pacíficas, verdadeiras. Não vamos roubar palavras dos outros, porque às vezes o roubo de coisas materiais é de ideias, pensamentos, roubar o tempo do outro, né? Nós vamos ter conservação de energia, porque falar demais, sabe a pessoa quando fala demais, ela perde energia, ela perde vitalidade. Então, quando a pessoa está com esse chakra mais equilibrado, ela sabe poupar sua voz. Ela fala na medida certa. Vai ter mais consciência do que fala. É a postura do mestre. É uma pessoa que vai buscar purificações. Sabe quando a gente já está escolhendo que música que eu quero ouvir, que filme que eu quero ouvir, com quem que eu quero falar? Eu começo a me poupar. Poupar o meu ouvido e poupar a minha voz. É quando eu vou ter um estudo, busca do meu autoconhecimento. Vou ter o desenvolvimento mais da fé, a criatividade. Então, aqui entra muito o canto, né? Algumas religiões têm os louvores, as músicas religiosas, as orações, os mantras entram aqui. Então, a pessoa vai ser mais criar, vai ouvir com mais acuidade, então isso vai desenvolver a intuição dela. Ela vai encontrar dentro dela o acesso ao guia interior, coragem, não vai julgar, então ela vai ter uma atitude mais de neutralidade, ela vai ter uma atitude também de preservação de energia, então isso rejuvenesce, maravilhoso, e vai ser uma pessoa que tem uma grande tendência a ser um buscador espiritual. Ele já sabe que não dá para perder tempo na Terra, né? Ele quer mais é chegar nos últimos chakras para despertar consciência. E o que pode curar o nosso chakra laríngeo? Cantar. Nós vamos fazer isso hoje com alguns mantras meditativos e eu selecionei hoje mantras para crianças, porque nós estamos atendendo alguns orfanatos e as crianças dos orfanatos, dos lares sociais estão confinadas e os educadores estão um pouco perdidos, desesperados. Então eu falei, olha, é o momento da gente estar fazendo esse trabalho, eu vou gravar
E vou mandar para alguns educadores dos lares, porque daí a nossa aula vai ajudá-los. Vocês vão estar ajudando vários lares no momento. Vamos cantar juntos. Meditar com mantras, né? Aí entra os mantras do yoga. O mantra mais conhecido é o Om, que é o som universal. Contar histórias. Vocês viram ontem, quando eu dei aula para os professores, vocês viram quanto foi preciosa a metáfora que eu contei para eles em relaxamento. Foi muito importante, porque contar histórias faz a mente driblar as resistências e ela então entra no mundo de infinitas possibilidades e é a hora que ela acessa o subconsciente e os seus recursos internos. E é fantástico, porque quando eu pedi para voltarem, eu falei, desenhe o que você sentiu. E elas desenharam, e aquilo foi, assim, curador. Teve alegria, tristeza, e o grupo se uniu para se ajudar. Contar histórias em relaxamentos no yoga mas temos que escolher as histórias a dedo, não é qualquer história. Escrever diário, pessoal. Bom, o diário é tanto para o cardíaco quanto para o laríngeo. É uma forma de expressão. Então, porque eu, na minha adolescência, desde os 10 anos, eu tive o hábito do diário. Eu era muito sozinha, porque meu pai mudava muito de cidade, então eu ficava muito isolada. E era muito sofrido para mim, porque o adolescente necessita de turma, patota, na época a gente falava, né? Então, na minha solidão, escrevia. Eu escrevia, assim, páginas. Eu escrevia cartas para as minhas amigas, tinha 18 páginas. Mas aquilo era uma catarse, era uma limpeza. Organizava. O grande mestre nesse período foi o meu diário, e que eu guardo até hoje. Olha que louco isso. Tem memórias fantásticas ali. A arte em geral é fantástico, a arte é maravilhosa, né? A arte, ela é curadora para todos os chakras. Ouvir é a hora de nós aprendermos a escutatória, como dizia Rubem Alves, a escutatória e a oratória, mas às vezes nós falamos demais, precisamos dar um espaço para ouvir mais. E você sabe que quem está confinado em casa precisa praticar muito chakra e ouvir mais os outros, porque às vezes os outros afar, às vezes chorar, contar uma história, se divertir junto. Evite a crítica, tá? Aqui entra a habilidade da PNL, né? A programação neurolinguística é muito propícia para o chakra laríngeo. Praticar Mouna, o silêncio, e criticar menos e ter mais compaixão pelo outro, acolher o outro. Eu gosto muito desse desenho que fala: se você não viu com seus próprios olhos, nem ouviu com seus próprios ouvidos, não deixe sua mente inventar coisas para sua boca espalhar. De novo, vou falar de novo. Se você não viu com os próprios olhos, nem ouviu com seus próprios ouvidos, não deixe sua mente inventar coisas para sua boca espalhar. Este é um pressuposto magnífico que nós deveríamos usar diariamente. Porque quantas coisas as pessoas estão passando para frente sem ter visto e ouvido de blá 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 descontínuo, que pode causar muitas intrigas. Então, estamos na palavra um mantra. E eu quis trazer esse texto de Evangelho de São João, capítulo 1 a 3, que ele fala: e no princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. Tudo foi feito por ele, e sem ele nada foi feito. Então, no princípio, era o Verbo. Olha
de Rudolf Steiner. Steiner diz o seguinte, gente, que isso eu quero que vocês gravem bem. Quando eu fiz a pós-graduação em antroposofia, lá na Universidade Positiva, há muitos anos, um dos médicos falou, um médico lá do Rio de Janeiro, acho que era o Wesley, ele falou para Rudolf Steiner, a verdadeira sexualidade não era aqui, na base do nosso corpo, na região do períneo, do quadril. A verdadeira sexualidade das pessoas evoluídas é aqui, ó, na garganta, no chakra laríngeo. E não é sexo oral, hein? Aqui na garganta é a verdadeira sexualidade. Por quê? É quando a força da Kundalini subiu pela coluna, da base da nossa coluna, daqui, subiu, despertou, passamos por todos os chakras até chegar na garganta. E aqui se transforma em consciência. E nós falamos. E o que nós falamos se materializa. Olha o poder disso, é o poder da cocriação. A palavra se torna tão poderosa como Jesus, Buda, os grandes mestres, São Francisco, verdadeira e poderosa, que ela sai e ela se materializa. Os grandes mestres no Oriente, né, que materializam coisas no poder da sua palavra, da sua intenção. A intenção é verbalizada. Então, a verdadeira função da sexualidade é criar. Só que as pessoas com a distorção das leituras sagradas pensaram, vamos cocriar, vamos criar. Então, vamos fazer filho à torto e direito, né? Que também é importante, mas sem consciência é destrutivo. Então, quando nós chegamos na consciência, a gente sabe que o sexo, sim, na medida certa, mas chega um momento que muitos se tornam brahmacharyas, eles se libertam, e aqui é canalizada toda a força criativa do espírito em essência. E ele, então, consegue, quando a gente, na programação neurolinguística, escreve o objetivo, alinhado com a sua missão, alinhado com seus valores e suas crenças, aquilo se torna poderoso e muitas pessoas falam, materializei o que eu queria. Quando ele está envolvido numa harmonia que a gente chama de ecologia cósmica, que o que eu quero é harmônico para mim e para o meio, que é construtivo, isso se torna poderoso, maravilhoso. Então, meditação mantra. Man quer dizer mente. Isso é em sânscrito, a língua de origem do yoga. Man, mente. Tra, instrumento. Então, o instrumento da mente é o mantra. Aquilo que conduz a mente. É energia. Energia que produz vibração, que produz som. Então, é uma vibração que vem e se transforma em som. Quantas pessoas usam a vibração de uma forma negativa para destruir? Isso é karma. Vai ter problemas sérios no futuro, na sua própria vida ou, quem sabe, em vidas. E o yoga fala, cantar o mantra Om, o Om eterno, e logo depois fazer Mauna, que é o silêncio, é muito poderoso. Eu lembro que eu tinha uma amiga que ela tinha muito medo, muito medo. Isso há uns 30 anos atrás, quando a gente fazia yoga juntas. Ela tinha muito medo, ela não podia dirigir e o marido largou ela e ela tinha que dirigir até Florianópolis, onde estava a família. Ela não tinha outro recurso. Tinha carro, tinha que levar as coisas, filhos. E para ela conseguir dirigir na estrada, ela cantava o percurso inteiro o mantra Om. E aquilo centrava ela, equilibrava ela. É o som universal. Os astronautas dizem que é o som do universo. Quando eles estão lá, além da nossa atmosfera, eles ouvem esse Om. Eu não sei se vocês percebem, mas quando nós estamos no silêncio, nós ouvimos esse som. E tem havido já mais de um ano, eu e algumas pessoas têm percebido, na madrugada,
esse som está presente. E não é o avião, não é rota de avião. Você olha para o céu, não tem avião nenhum. E não é só aquela passada, às vezes passa o avião e faz um som. Não. Fica horas na madrugada. Prestem atenção nisso. É algo muito curioso que está acontecendo no planeta Terra. Várias pessoas dando esse depoimento e eu tenho ouvido também há bastante tempo. E eu quis trazer isso para vocês, da palavra certa e assertiva. 7 pecados mortais da fala. Vamos lá, vamos ler junto. Primeiro, fofoca. Daquilo que eu vou passando para frente sem ter certeza de nada e que vira uma bola de neve que só destrói. Segundo, julgamento. Terceiro, negatividade. Aquela pessoa que só procura negatividade em tudo e fala que ela só está sendo realista. Mentira! Porque ser realista é considerar 50% lado positivo e 50% lado negativo. Os dois lados de uma mesma moeda. A pessoa negativa que diz que é realista, ela está escolhendo só olhar um lado da moeda, desconsiderando o outro lado. Então, negatividade pode ser uma patologia, quando é em excesso. Reclamar. Ô tristeza viver perto de quem só reclama, né? É difícil, porque dói o ouvido. Quinto, desculpa. Sabe aquela pessoa que se desculpa? Ah, eu não cheguei em tempo porque isso. Ah, eu me atrasei porque isso. Ah, eu não fiz porque isso. É aquela pessoa que vive ou atrasada ou não fazendo o que tem que fazer e se desculpando o tempo inteiro para não se responsabilizar. Sempre a culpa é externa. Difícil isso também, né? Complicado. Ainda não está na sua própria verdade. Sexto, pessoa que exagera muito. Então, quando exagera, mente. Óbvio. É aquela pessoa que não conta o fato. Ela sempre vai colocar 5 pontos acima ou abaixo. Sétimo, a pessoa que é dogmática. O que é o dogmatismo? Quando ela confunde fatos com opiniões e impõe sua visão. É muito ruim as pessoas dogmáticas na religião, né? Aquela coisa de querer impor a religião para o outro, impor o time de futebol para o outro, impor o partido político, impor a sua verdade. A sua verdade é a sua verdade. Ela é boa para você. E Gandhi dizia, busque a verdade sob a sua própria luz. Então, ela, quando é iluminada por você mesmo, ela vai ser útil para você. Pode não ser útil para o outro. Então, a gente tem que cuidar muito com as imposições de visões. Se a gente colocar esse quadro de 7 na parede e falar, opa, vou vigiar um desses por dia. 7 dias, eu faço uma grande diferença, não só na minha vida, nas pessoas que estão ao meu redor. Vamos fazer esse desafio, gente? Esse PowerPoint eu vou mandar para vocês. E aí vocês vão pegar esse slide, vão imprimir e colocar no quarto. E aí amanhã a gente já começa sem fofoca. Segunda, sem julgamento. Terceiro, sem... Sabe quando a gente faz aquele trabalho de jejum? Vamos jejuar com a fofoca, jejuar do julgamento, jejuar da reclamação, jejuar de ficar se desculpando, jejuar de mentiras. Eu acredito que nós vamos fazer um detox espiritual e as pessoas vão gostar mais da nossa presença. Tá aqui o nosso compromisso, hein? 7 dias. Que asanas, que posturas fazem bem para o nosso chakra laríngeo? Então, temos esse que até a gente faz bastante na prática de yoga, o Setu Bandhasana, Sarvangasana, ou alguns chamam ele só de Setu Bandhasana, que é a postura da ponte. As crianças falam que é o escorregador, parece um escorregador, né? Você percebe que está pressionando a garganta ali, né? Ela abaixa o ombro, puxa as mãos na direção do calcanhar
E quando faz essa pequena pressão na garganta, está ativando a tireoide, a paratireoide, as amígdalas. E quando desce o tronco, aí libera a oxigenação e a irrigação. É maravilhoso. Claro que este, que é o Salamba Sarvangasana, que é a postura da vela, ela tem as suas restrições para quem tem problema na cervical, quem tem hipertensão, problemas cardíacos. Então, essa é mais para quem não tem nenhum tipo de enfermidade nessa região superior e no coração. Mas dá para fazer na parede, encostado na parede. Percebe que as pernas estão no alto, então o fluxo sanguíneo desce bastante na cabeça e vai irrigar bastante a região da garganta. É ótimo para oxigenar, irrigar. A hora que deita, então vem aquele fluxo gostoso, uma sensação de aquecimento aqui dentro. Então, é muito bom para purificação. Depois dessas invertidas, sempre a gente faz a compensação, que é a pose do peixe, que é a Matsyasana, que daí abre a garganta. Então, você abre aqui, tanto que a gente faz posturas que é olhar para cima. Um esporte ocidental que é maravilhoso para o chakra laríngeo é o vôlei. Jogar vôlei, você está abrindo a sua garganta, né? Maravilhoso. Peteca, né? Então, são esportes que ajudam. Cada esporte vai trabalhar uma parte do nosso corpo. Halasana também, que é esse, que é mais avançado, também é muito forte, a pose do arado. Também é para quem não tem problemas no coração, hipertensão, coluna, nem cervical. Esse que a criançada ama, que é o Simhasana. O que quer dizer Simhasana? A postura do leão. Então, estamos aqui mostrando bem a postura do leão, assim, se defendendo. Então, é muito bom para a garganta. Isso a gente recomenda fazer direto. É isso que eu falei para vocês. Daí você pode pôr a língua toda para fora na direção do sol para aquecer toda essa região da garganta. Maravilhoso. Isso aqui, um mestre de yoga fazendo, e até assustador, né? Ele está virando os olhos aqui na direção entre as sobrancelhas para ativar a pineal ao mesmo tempo, pegando mais glândulas. Olha as criancinhas fazendo, que lindo. E a gente faz um rugido também. O pessoal se diverte. Vamos ver se a gente faz um pouquinho hoje. Eu gosto muito dessa frase do Confúcio. O maior prazer de um homem sábio é se passar por tolo diante de um tolo que quer se passar por sábio. De novo. O maior prazer de um homem sábio é se passar por tolo diante de um tolo que quer se passar por sábio. Muito curioso, né? Porque como que a gente sabe que um tolo quer se passar por sábio? Porque ele fala. Sabe quando fica falando, e às vezes fala só coisa que decorou, mas não vive aquilo? Os outros sentem quando é verdadeiro ou não. E essa frase do Dalai Lama: é muito melhor perceber um defeito em si mesmo do que desejar, pois o seu defeito você pode mudar. Muito bom, né? Então é quando nós podemos observar, fazer mouna, que é o silêncio, e fazer a meditação de autoobservação. Essa autoobservação vai nos trazer mais próximos do que precisamos lapidar em nós mesmos. Que eu seja a transformação que eu quero no mundo. E essa transformação começa dentro de cada um de nós. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso para depois nós compartilharmos e fazermos a nossa vivência, os nossos grandes. A Zuleide conseguiu ficar ali, a Toninha também, o José. Que delícia que vocês chegaram em tempo. Conseguiram acompanhar essa parte toda da teoria? Deu certo? Querem fazer alguma pergunta, alguma colocação? Como que vocês enxergam esse lugar de vocês? Antes de nós fazermos a nossa prática.
Eu tenho uma sugestão melhor. Hoje nós vamos fazer um seguinte exercício, pessoal. Exercício que vai envolver o chat. Antes de nós entrarmos na nossa prática. A gente vai ter prática. A prática depois desse exercício do laríngeo. Eu vou abrir uma sala de aula. Vocês vão estar em grupos de 3 ou 2 pessoas para conversar. E aí, você vai conversar com a pessoa e ela vai falar um problema, melhorar o seu problema, dando uma palavra de incentivo para ela. A gente chama isso na PNL de ressignificação. Você vai procurar ressignificar. Então, se a pessoa fala assim, eu tô tão desanimada hoje, aí você vai procurar dar uma palavra. É jogo rápido, é 2 minutinhos só, não é um blá, blá, blá interminável. Você vai procurar usar uma palavra positiva, ou escolher uma historinha rápida, ou falar algum exemplo bonito para ela, tarular uma musiquinha legal para ela, para ver se você consegue articular uma positividade com a tua voz. É um exercício curto. A pessoa fala, você dá uma sugestão, daí você fala e ela dá uma sugestão. Então, 2 minutos para cada, vai dar 4 minutinhos para cada grupo, tá bom? Vamos fazer 2 a 2. Vamos exercitar? Topam? Pode ser? Tudo bem? Vamos ver se sai. Vamos ver se dá certo. Só um pouquinho. Tá travando. Então, vamos fazer... Oi? Tá travando a voz. Vamos ver.